ceia, nós falamos da comunhão do corpo. Eu quero que você observe muito bem o que nós vamos ministrar agora. Comunhão do corpo. A igreja de Cristo nada mais é do que uma composição de membros que conclui na formação de um corpo. Que membros são esses? Né? O corpo humano é composto de membros, não é isso? Cabeça, tronco, membros inferiores, que são as pernas, membros superiores, que são os braços. Isso é a composição do corpo. Se não me engano, o total de ossos que contém o corpo humano são 360 ossos, 260 ossos, alguma coisa assim, não tenho certeza. Mas sabemos que a composição do nosso corpo leva-nos a saber que cada parte do nosso corpo é útil, é importante e tem o seu devido valor. Muitos de nós não valorizamos, né? Alguns têm um nariz chato, aí diz assim: o nariz é muito chato, eu vou fazer um nariz, vou pedir para fazer um nariz mais perfilado, né? Então o nariz, uma pontinha fininha. Aí ele vai lá, faz uma cirurgia, ele não concorda com o sistema ou com o modelo do nariz. Aí conserta o nariz do jeito dele. Aí o outro tem o nariz igual uma ponta de agulha e diz: o nariz é muito fino, parece nariz de bruxa, eu vou achatar. Agora tem remédio para tudo, né? Tira a ruga, tem o botox que dá um jeitinho, faz conserto de todas as vezes, mas nenhum desses consertos é a realidade. Tudo isso são reparos. E às vezes gera danificação ou danifica o corpo. E eu quero que você entenda uma coisa: que o corpo de Cristo, ele não aceita ser reparado pelo homem. Ele precisa ser real, ou ser verdadeiro do jeito que ele é. E o Senhor te chamou para se tornar parte do corpo de Cristo e te deu um posicionamento. Colocou em você uma responsabilidade de um chamado. E ele diz assim: todos os membros são necessários na minha casa. Se faltar um, o corpo não pode se mover. Então, observe que desde o porteiro até o pastor voltar, todos eles são importantes. Diga: eu sou importante. Fala para o seu, pergunta para o seu: você é importante? Temos que ficar ganhando. Será que eu sou importante? Você precisa saber que você é importante, porque você é parte do corpo de Cristo. Quem é parte do corpo de Cristo é importante. O Senhor não chama qualquer pessoa para fazer parte ou para compor o seu corpo. Não, Ele chama pessoas e as qualifica ou capacita elas. Deus chama pessoas com baixa condição de cultura, com baixa condição de moral, sem índole nenhuma, e os trata. E quando Deus trata, Ele eleva uma pessoa, tira a pessoa de lá do lixo, do barro, e coloca no lugar de príncipe. E diz assim: olha, agora você é parte do meu corpo. Porque Deus disse para Adão, lá no Éden, quando ele tira Adão do barro, levanta Adão do barro, o que Deus faz? Faz uma aliança, né? Sopra nas narinas de Adão o fôlego da vida, e Adão torna-se alma vivente. E aí Deus olha todas as coisas e ele diz: tudo que fiz é muito bom, porém para o homem eu achei companheiro para todos os animais, mas para o homem eu não achei companheiro, nem dos animais eu não achei um companheiro para o homem. Então ele vai e gera ou cria, ele cria uma mulher, uma esposa, uma companheira para Adão. Pergunta para o seu irmão: você sabia? Fala para o seu irmão: você sabia que Deus foi o primeiro cirurgião? Além de ser cirurgião, ele foi o anestesista. Ele não tinha uma equipe. Olha para cá, ele não tinha uma equipe médica que tinha um cirurgião, que tinha um anestesista, depois um cirurgião. Ele era tudo. Então ele anestesiou Adão, está escrito na Bíblia: ele anestesiou Adão, cerrou a carne de Adão com o osso e tudo, tirou um pedacinho, fechou
E a cirurgia de Deus é muito poderosa, porque cicatrizou na hora. Não precisou usar cicatricure. Cicatrizou na hora, né? Não precisou usar cicatricure. E cicatrizou, ele já pegou aquele pedaço de carne e osso e fez uma mulher. Levou para Adão e disse: Adão, já que você colocou o nome em tudo, coloca a nome nessa aqui. Ele disse, Adão olhou e disse assim: essa, portanto, será chamada varoa, porque foi tomada de mim. E agora ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então Adão colocou o nome em tudo, e Adão passou agora a tomar posse daquela mulher chamada Eva. A palavra Eva quer dizer mãe de todas, né? Então Adão agora disse assim: essa mulher é aquilo que Deus me deu. Adão teve uma responsabilidade sobre o corpo de Eva. E o Senhor disse a Adão: essa será sujeita a você, vai se submeter a você, você dominará. E Eva passou a ser sujeita a Adão. Talvez não é assim, né? Como muitas mulheres hoje, ela não quer ser sujeita ao marido. E agora, com o poder que as mulheres têm, mulher hoje ganha mais do que homem, né? Os homens hoje ficam para trás, né? Os melhores carros estão nas mãos das mulheres. Homens ficam com os carros piorzinhos, né? Ainda bem que ficam com os piores, né? Não ficam sem carro. Mas os homens têm os melhores carros. Os homens têm pouca opção de